Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 8 de setembro de 2021. Inclusive, coloquei errado aqui no nosso comentário fixado, né? Coloquei terça-feira, não. Coloquei terça-feira, dia 9, né? Não, é quarta-feira, dia 8. Então, errei duas vezes, mas considere corrigida. Hoje é quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E o tema do nosso devocional hoje será a paciência amorosa de Deus. Eu tenho falado com alguma frequência que o evangelho ele oferece respostas para as grandes questões do homem. E hoje nós vamos ter aqui duas grandes respostas da parte de Deus através da palavra dele, que são importantes para a vida do homem. A primeira resposta é mostrar o quanto nós somos amados por Deus, o quanto Deus é paciente conosco, o quanto Deus, de forma amorosamente paciente, ele nos trata. E isso também é um modelo para que possamos tratar os nossos irmãos, tratar as pessoas dos nossos relacionamentos também de forma amorosa e paciente. Então, basicamente, será esse o nosso assunto de hoje. Esses dois inimigos que enfrentamos com alguma frequência, que é a impaciência e a sensação de que o Senhor nos abandonou, a sensação de que o Senhor nos deixou para trás ou não trata mais conosco, e também uma certa impaciência. Sobre isso que nós vamos tratar então no dia de hoje. E nós vamos fazer isso baseado nos textos de Jeremias 17 e também 18, além, óbvio, do Salmo 111, mas vou focar em Jeremias 17 e também 18. Lembrando que esses dois capítulos, eles vão falar de dois dos episódios mais singulares e icônicos da vida do profeta Jeremias. Dois textos que nós conhecemos e conhecemos com muita frequência, falamos dele com muita frequência, conhecemos muito esses dois textos, que é o texto do capítulo 17, que vai falar do coração enganoso, né? Todos nós já ouvimos e já citamos o texto, né? Como é enganoso o coração do homem, maldito o homem que confia em outro homem, né? Normalmente nós usamos esse texto de forma errada, né? Porque normalmente usamos esse texto para se referir a algum problema que a gente teve com alguma outra pessoa. Então, ao ter problema com essa outra pessoa, citamos maldito o homem que confia no homem, né? O problema é que o texto não está nesse contexto, né? O texto está exatamente no contexto de pessoas que confiam no seu próprio coração. Então, maldito é o homem que confia no seu próprio coração. Maldito é o homem que põe a sua confiança no seu coração, porque o coração do homem ele é enganoso, é o que o profeta vai dizer. Mas o outro texto, o texto que basicamente é o que eu quero focar nessa manhã, é o famoso texto do oleiro e do barro, né? Está lá no capítulo de número 18, a visita do profeta à olaria, onde ele vai ver ali o oleiro trabalhando o barro e vai ter algumas lições da parte de Deus com relação a esse trabalho do oleiro ali no barro, né? No trabalho do artífice ali no barro. E quando esse artesão, quando esse profissional está ali trabalhando no barro, Deus fala muito forte ao coração de Jeremias, exatamente fazendo ali algumas ligações, algumas relações, e que são bastante importantes. E o que nós aprendemos com isso é que o coração dos homens, lá do capítulo 17, coração enganoso, é aquele coração que nós muitas vezes queremos confiar nele, né? Nossa, eu fiz o que estava no meu coração, né? Deus colocou isso no meu coração. A gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Preste atenção no que eu estou dizendo para você aqui, porque eu sei que essa é uma prática de um número grande de pessoas, de confiar nos instintos do seu coração.
Então, a resposta talvez seja confiar na palavra de Deus, na palavra objetiva de Deus. Bom, o que aprendemos então com essa visita do profeta à casa do oleiro, aonde o oleiro está ali trabalhando aquele barro, aonde o oleiro está ali mexendo aquele barro, e durante esse processo do oleiro de trabalhar o barro, de produzir no barro, o barro em algum momento se desmonta ali e o oleiro tem que recomeçar o seu trabalho. O oleiro precisa então trabalhar novamente o seu barro. Então o que nós aprendemos aqui? Aprendemos em primeiro lugar que como o oleiro, Deus é soberano sobre o barro. Parece óbvio, mas o que nós precisamos aprender, o que precisamos ter de forma muito clara no nosso coração, é que Deus ele é soberano sobre o barro. O oleiro ele estava ali trabalhando e quem comandava o barro, quem projetava o barro, quem mexia o barro da forma como ele queria, era exatamente o oleiro. O oleiro ele é soberano sobre o barro. O barro não pode dar opinião para o oleiro. O barro não pode dizer, olha, me trabalhe dessa forma, me trabalhe daquela outra forma. O que o barro pode fazer é reagir aos estímulos do oleiro. E isso é muito interessante porque ainda que o oleiro seja soberano sobre o barro, ainda que Deus seja soberano sobre o homem, e no versículo 8 do capítulo 18, Jeremias vai falar isso. Ainda que o oleiro, ou no caso Deus, seja soberano sobre o nosso coração, seja soberano sobre a nossa própria vida, o barro ele vai reagir aos estímulos do oleiro, ou o barro vai reagir aos estímulos do próprio Deus, que é soberano sobre ele. E essas reações elas podem mudar de acordo com o barro. Ainda que o oleiro seja soberano sobre o barro, a reação do barro, a reação dos indivíduos diante dos comandos de Deus, elas podem divergir. E Deus ele vai responder ou contra-responder essas reações do barro da forma como o barro reagiu para ele inicialmente. Então, grosso modo, Deus estimula o barro de uma forma, dependendo da forma como o barro responde, ele então dá uma contra-resposta, uma terceira resposta. Quer ver? Olha aqui o versículo 8, e lembra que nós estamos aqui falando de um contexto exatamente de oleiro e barro, tá? Se esta nação, tá falando do barro, né? Que eu adverti, converter-se da sua perversidade, se a nação que eu adverti, se depois da minha advertência, ou seja, uma ação do oleiro, essa nação se converter, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. Então o que Deus está falando aqui é exatamente isso. Eu sou soberano e na minha soberania eu me reservo o direito de reagir ou de contra-reagir de acordo com a resposta que o barro dá. Então essa é a primeira coisa que precisamos saber. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os indivíduos. Porém, Deus, ele pode contra-reagir de acordo com a resposta que indivíduos dão para ele. Isso é importante porque a soberania de Deus não é uma soberania robótica, como alguns indivíduos muitas vezes pensam. Acho que Deus, ele faz as coisas de forma tal que as pessoas se tornam robôs na mão de Deus. E isso não é verdade. Esse texto é um texto que mostra isso. Deus ele faz uma proposta ou faz uma advertência, no caso, e dependendo da resposta dada a essa advertência, dependendo da reação a essa advertência, Deus então pode dar uma contra-resposta, uma contra-reação de acordo com essa reação à sua advertência. Então, a primeira coisa, Deus é soberano sobre a sua vida, contudo, as suas respostas, as advertências de Deus são importantes. Quando Deus te adverte e te disciplina severamente, a sua resposta para ele é importante. Quando Deus traz uma palavra
de consolo, quando Deus traz uma palavra de amor, de paciência sobre a sua vida, a sua reação para Deus é importante. Então, as nossas reações, elas contam dentro dessa relação com Deus. As nossas reações são importantes nesse contexto da relação com Deus. Em segundo lugar, a falha estava no barro e não na perícia do oleiro. Isso é importante, né? Quem estava manipulando o barro ali era o oleiro, e alguém pode argumentar, mas se o barro desmontou, foi por imperícia do oleiro. Mas o que sabemos é que esse barro ele não desmonta por acaso. A liga para a construção desse barro, as situações desse barro, de umidade, de quantidade de água, pode interferir nesse barro. O ponto aqui, trazendo essa figura, que óbvio é uma figura imperfeita, né? A figura do oleiro e do barro, para a relação de Deus com o coração, com a vida do homem, é que a falha sempre estará no barro, a falha sempre estará na nossa parte. E aí, dentro do contexto do coração, que é onde Deus está falando, é exatamente o que nós podemos aprender. Bom, preste atenção então no que eu vou dizer para você agora. Se o problema é o barro, se o problema não está na perícia daquele que manipula o barro, mas exatamente no barro, exatamente no coração, né, que é a ligação, a relação da linguagem, aqui, da metáfora usada pelo profeta. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você agora. O coração humano é um péssimo guia. Não seja dirigido pelo seu coração. O coração humano ele é enganoso e pessoas dirigidas pelos seus próprios corações entram em enrascadas. Pessoas dirigidas pelo seu próprio coração vão colher frutos ruins na sua vida. Vão colher, vão passar por situações que não precisavam passar exatamente porque ouviram a voz do seu próprio coração. O nosso coração é um péssimo guia. Por isso que nós precisamos da lei de Deus. A lei de Deus ela é um guia seguro, né? E o texto bíblico vai falar sobre isso. Então, anota o que eu vou dizer. A palavra de Deus, a revelação objetiva de Deus é um guia seguro para os dias de dúvida, para os dias de angústia, para os dias de dor, para as decisões importantes que precisamos tomar. Tome decisões baseadas nos princípios de Deus. Não abandone os princípios de Deus, porque abandonar os princípios de Deus pode trazer consequências graves e nós estamos vendo isso com grande frequência. Muito do que experimentamos como seres humanos no atual desenho da nossa civilização é exatamente pelo fato de que abandonamos os princípios de Deus e começamos a seguir o nosso próprio coração. Só que o coração do homem ele é corrupto, ele é enganoso, como o próprio texto bíblico diz aqui em Jeremias 17. Jeremias 17 deixa isso muito claro e isso precisa ficar evidente para mim e para você. Bom, a visita de Jeremias à casa do oleiro. Primeiro, o oleiro, ou Deus, é soberano sobre o barro, soberano sobre todos os homens. Segundo, a falha estava no barro e não na perícia do oleiro. Terceiro, o oleiro sempre recomeça seu trabalho com barro. O oleiro, ele sempre recomeça o seu trabalho com barro. Ele não abandona o barro, ele não joga o barro fora. Ele acerta o barro, ele molda o barro, ele trabalha o barro para que o barro dê a resposta que ele precisa. E isso é maravilhoso. Tema do nosso devocional hoje é o amor e a paciência de Deus, o Deus que é amorosamente paciente. E é exatamente esta figura de um oleiro que, ao se deparar com um barro que se desmancha em suas mãos, ele trabalha aquele barro, ele fortalece aquele barro, ele faz as intervenções que precisa fazer naquele barro, para que aquele barro possa então produzir um grande vaso, possa produzir ali aquilo que Deus ou aquilo que o oleiro projetou para ele produzir. Então, o oleiro sempre recomeça o seu trabalho com barro. E nós temos uma promessa da restauração de Deus. Deus,
ele está pronto para recomeçar o trabalho na sua vida. Deus está pronto para colocar ali na sua vida, na minha vida, os elementos que são necessários para que possamos ser um barro forte, um barro firme. Mas muitas vezes, esses elementos que Deus vai colocar ali, esses princípios que Deus vai colocar ali, são princípios desafiadores. Mas o que nós não podemos perder de vista é que Deus sempre trabalha na restauração do seu povo. Anote o que eu vou dizer. Existe uma promessa de restauração de Deus. E essa promessa passa por tratar esse barro. Essa promessa trata por incluir nesse barro elementos que são do próprio Deus, para que esse barro então possa, como eu disse, ser um barro forte, um barro firme, para que gere então um vaso para a honra. Lembrando que o objetivo final do Evangelho é nos transformar à imagem do Filho de Deus. E aqui é a moral da história. Assim como o oleiro trabalha no barro com o objetivo de produzir um vaso, assim também Deus trabalha na vida do homem, na minha vida, na sua vida. Ele trabalha para produzir um vaso, para produzir uma imagem, como ele mesmo diz, a imagem do seu filho. E aí, isso é fantástico, porque Jesus é o ser humano perfeito e Deus trabalha conosco, trabalha nas nossas vidas, às vezes em áreas difíceis, às vezes aquele barro está duro, aquele barro está obstinado, aquele barro está disposto a desonrar e a fugir do Senhor, mas o Senhor vai colocando água ali, vai transformando aquele barro duro em um barro macio, e aí então ele pode trabalhar e produzir a imagem do Filho de Deus, produzir a imagem do próprio Senhor Jesus. Então essa é a moral da história, essa é a conclusão que nós chegamos a ouvir esse texto hoje. Deus, ele vai trabalhar em mim e você para que possa então produzir aí um grande vaso, um vaso para a honra de Deus, tá certo? Vamos orar, pessoal? Antes de orar, eu queria deixar um desafio para vocês aqui, o desafio do Léo dessa quarta-feira, a partir desse texto que acabamos de estudar aqui, que é do profeta Jeremias, o amor paciente de Deus. Eu quero desafiar você em dois sentidos. Primeiro, que você hoje, a despeito de qualquer elemento externo da sua própria vida, a despeito de qualquer coisa que esteja acontecendo na sua própria vida, e você possa se reanimar nesta verdade. O Senhor está disposto a recomeçar o trabalho na sua vida. O Senhor está disposto a pegar o barro e trabalhar no barro novamente. O Senhor está disposto a trabalhar em você novamente. Então, essa é a primeira aplicação de hoje. Deixa Deus trabalhar seu barro. Deixa Deus colocar elementos aí que vão amolecer esse barro. E segunda aplicação, que você também tem essa mesma paciência que o oleiro teve ali com o barro, de trabalhar no barro, que você tem essa mesma paciência nos seus relacionamentos. Os casais, mais paciência nessa quarta-feira. Os irmãos, mais paciência. Os patrões, os funcionários, mais paciência. Então, essa é a aplicação de hoje. Trabalhe o barro um pouco mais. Você já trabalhou muito, mas ainda não produziu um vaso? Trabalhe um pouco mais nele até que você então possa produzir aquilo que você projetou para fazer com esse barro. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Acho que podemos finalizar por aqui. Finalizar, óbvio, em oração. E eu, como sempre faço às segundas e sextas, eu faço a oração do Pai Nosso. Mas como essa semana começamos na quarta-feira, vamos de oração do Pai Nosso também na quarta-feira. Então, se você puder aí agora, pare um instante aquilo que você está fazendo. Vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira. E amanhã, às 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe.